Fala, Rooftopers, galera palestrina, estamos aqui em mais um vídeo falando diretamente de Orlando, mas com o coração dentro do Allianz Parque. Bom, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar da Libertadores, a obsessão do brasileiro. O que está fazendo os clubes brasileiros serem chamados de os grandes vilões? Na minha opinião, a gente está indo lá no quintal deles buscar o que eles têm de melhor. Por quê? Nós temos um poderio financeiro melhor do que o deles. Quais são os nossos adversários hoje lá fora? Boca? Não vejo Boca, não vejo River Plate. Eu acho que os grandes adversários hoje do Palmeiras, eles estão dentro do Brasil. E aí, galera, o que vocês acham? César, o que você acha? Bom, eu acho que isso que é óbvio, né? Não é de agora, já faz vários anos que esse poderio econômico e técnico está avassalando a América do Sul, no sentido de que, inclusive agora, nós temos que 7 ou 8 jogadores que a gente pode ter em cada time aqui no Brasil, né? Então isso está trazendo todos os grandes valores de Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, todo o pessoal que está se destacando, que não consegue ir para a Europa no primeiro momento, vem para cá. Então, também enfraquece os times locais e reforça demais o time daqui. Vocês viram que até o Corinthians se reforçou aí. Se vai pagar, é outra história. Os caras problema deles. Mas o Corinthians contratou os caras. Eu estou falando baixinho, porque de repente, tá? Mas é isso, né? Concordam comigo ou não? Tranquilo. Na verdade, a gente poderia dizer que tem um campeonato brasileiro e sul-americano, né? Que os grandes favoritos são os clubes brasileiros. Não tem... Você vai tirar ali... Qual gringo que vai competir com o Brasil? Talvez um uruguaio, argentino, colombiano? Tá tudo mais ou menos no mesmo nível. Então, eu acredito que a briga vai ficar entre Palmeiras, Flamengo, ter o Atlético chegando, Botafogo talvez, né? Mas vai voltar para o Brasil de novo. Dificilmente algum time estrangeiro ganhar. Olha só, pessoal, eu sinceramente, se o Brasil está sendo vilão ou não Libertadores, eu não quero nem saber, eu quero mais é que seja mesmo, você está entendendo? Porque na década de 60, década de 70, que eu não era nascido ainda, quer dizer, na década de 70 já era, mas eu lembrava que o pessoal não dava nem muito crédito, né, para a Libertadores, porque o pessoal falava assim, né, esse juiz que só fala a língua deles aí os caras roubam pra caramba pra eles e não conseguem ganhar nada isso aí. Então tinha isso. E na época ainda, que a Libertadores não era transmitida assim pela televisão como é hoje em dia. Então imagina o que tinha, e veja bem. Então se por muitos anos ficava lá, era Cerro Porteño, era Penharol, Independente, o cacete ganhando a cacetada Libertadores, a gente ficava completamente alijado disso. E hoje o Brasil tem uma proeminência maior nisso, até por uma questão econômica do país. Então a gente não tem que ter receio disso. Agora, se a gente comprou alguma briga com a Conmebol por conta das declarações da Leila, sinceramente, eu acho que, Leila, beleza das declarações, porque tem que peitar mesmo, esse baita mala que você tá falando laranjada do caramba. É um tema muito sensível, o pessoal tem que se ligar nisso. Aliás, também a Conmebol quer mais é que a gente se exploda. Vocês lembram bem daquela partida contra o Boca, que era para os caras terem 12 minutos, deram só uns 5 minutos michurucos, tá entendendo? E os caras querem mais que a gente se exploda. Então nunca quiseram nada com a gente. Agora a gente vai ficar babando ovo pros caras? O cacete, vai atropelar mesmo. Correto. Essa é a minha opinião. Correto. Eu acho que a Leila... Fala, Toninho. Não, correto. A fala da Leila ali é instrutiva, né? Como se diz. É um termo delicado. Eu acho que abrange vários setores, né? Que, sei lá, pode até refletir na questão de dificuldades para o Palmeiras, né? Quer queira ou quer não, Conmebol está no Paraguai, né? A sede. Então, retaliação sempre vem, mas isso aí não é novidade. Não é novidade para nós levar retaliação. Brasileiro em final de Libertadores, em semifinal,
sempre levou nabo, sempre teve problema com a arbitragem. Aquele Ubaldo Aquino, vocês já lembram dele? Porca miséria, rapaz, mas eu tenho ódio daquele homem até hoje. O Baldo Aquino não foi lá. Eu vou lembrar para vocês, talvez nem todos vocês tenham visto, que eu sou aqui o mais provido de anos. Aí, providão. Então é o seguinte, a primeira Libertadores que o Flamengo ganhou, eu não sei se foi a final ou se foi um dos jogos importantes, o Flamengo teve que enfrentar um time chileno chamado Cobreloa. E aí, um fulano lá no Cobreloa que encheu o Zico de porrada e mais outros de porrada. Dava a voadora da medalhinha para cima e o juiz com aquela cara de sons, como todo juiz sul-americano nos tempos heróicos da Libertadores. Você sair sem uma perna quebrada era realmente uma coisa impressionante. E eu lembro desse jogo transmitido na TV, não sei se já estava colorido, mas a transmissão era horrorosa, mas a gente via. E aí chegou um determinado momento, o Flamengo estava ganhando, não lembro o placar, estava garantindo o jogo, e tinha no Flamengo um reserva chamado Beijoca, que veio lá do Bahia, era um ídolo lá no Nordeste, se não me engano, do Bahia. Era um ídolo do Nordeste, o centroavante marrudo, briguento, e aí ele não se conformava com aquilo, e o técnico do Flamengo, se não me engano, era o Cláudio Coutinho, que foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 78 na Argentina. O Beijoca chegou e mas não dá desse jeito, professor. O cara está quebrando todo mundo. Ninguém precisava parar esse cara. Pô, eu entro lá e arrebento ele. Como assim? Eu arrebento ele. Aí entrou o Beijoca em campo, no seu lugar de não sei quem, acho que era o Nunes, que era o centroavante titular, Luizinho, não me lembro, que é o irmão do nosso... E o Beijoca entrou e no primeiro lance não pensava que ele ia dar na perna do cara. Ele deu um soco na ponta do queijo do sujeito, estilo Mike Tyson, Muhammad Ali na época, e pronto, resolveu o assunto. O cara entrou no carro. Acho que teve uma concussão. Depois não tinha substituição de concussão, mas não conseguiu jogar mais. Então você vê o nível que era a Libertadores, e a gente vê. O Garba aí falou do Baldo Aquino, né? Aquele famoso pênalti no Fernandão lá. E o pênalti Fernando Henrique. E do Corinthians também, uma vez, também contra o Corinthians, ele deu uma roubada. Eu achei ótimo, para nós, falo baixinho. Mas o cara roubou, entendeu? Então, a Libertadores era um circo, continua sendo um circo menor ainda. Agora, eu estava lendo hoje que a Conmebol vai tomar providências para diminuir a cera dos goleiros. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Quem vai contar? Não, o circo continua. Pois não, Marcos. Fala aí, Marcos. Quem vai contar o tempo? Explica para mim. Como é que vai funcionar essa do tempo aí? Para não ter cera do goleiro. Uai, você não viu a contada do juiz domingo, no John, no final? Não? O pessoal hoje mostrou da Band Esportes, foi 20 segundos deitado no chão. Funcionou, certinho. Depende. O juiz esqueceu de contar. Não é fácil, cara. Não é fácil. Cara. Não é fácil. Complicado. É só não botar o juiz que apitou a final ali agora que vai dar tudo certo, né? Aliás, é o que a gente está falando, né? A Leila abraçou uma causa dura, perigosa. A Conmebol, ela vai procurar não se meter porque as leis são diferentes em cada país. Então a Conmebol ela tem que dançar conforme a música que os outros países tocam. Por um outro lado, o futebol brasileiro hoje representa 60% da renda da Conmebol, então mexer com a gente vai ser perigoso. Vamos torcer para que tudo isso daí seja de uma maneira... aconteça da melhor maneira possível, sem que haja retaliação em cima da gente. Isso é o principal, porque a gente está tentando abraçar uma causa nobre, né? Agora, somos os grandes vilões pelo poderio financeiro que a gente conquistou pela nossa organização. Nada mais justo. Correto, Paulo, correto. O restante tem que correr atrás. Quem quiser embalar atrás do Brasil aí, beleza, porque passar nós vai ser difícil, tamanho Libertadores. Reverter o disco, né? Que era antigamente só dava gringo, argentino e uruguaio. Agora, dificilmente, de 10 Libertadores, acho que 8 vai ser de clube brasileiro.
pelo andar da carruagem. Dificilmente mudar disso aí. Só fazer uma pergunta aqui, nosso grupo aqui, então tá com o Bolívar, Sporting Cristal, que é a primeira partida que a gente vai fazer, e depois Cerro Porteño, justamente aquela equipe que deu o bafafá aí do cara imitando macaco, com esse xingão de macaco e tal. Exato. Eu não acho que seja um grupo muito difícil, essa partida não sei, não vai ter muita coisa, vamos embora aí. Eu acredito que quem vai classificar mesmo possa ser Cerro Porteño e Palmeiras. Mas Sporting Cristal às vezes pode surpreender. Os times do Peru geralmente surpreendem, tem alguns times bons. Bolívar eu não sei como é que tá, sinceramente, lá. Mas eu acho que não vai ser muito difícil passar de fase, né? Só isso. O problema do Bolívar é a altitude. A altitude vai classificar eles. Então eles ganham lá, descem, empatam, pronto. Dá o BO. Não, mas a gente tem banco, a gente pode fazer 5 substituições. Tem a molecada. Vamos que vamos, não vamos ter minha atitude, não. Vamos que Aliás, quanto tempo faz que a gente não lidera ou deixa de classificar nessa fase? Nós somos os maiores vencedores ultimamente. Então, em jogos, em gols, em número de partidas. Então, acho bem difícil a gente... Primeira fase, eu acho que lógico, é difícil, é futebol, né? Pode tudo acontecer, mas não tenho medo, não. Eu tenho uma preocupação. Nós estamos vivendo um período de instabilidade, de transformação, e até eu vou acabar saindo um pouquinho do nosso foco aqui, mas a gente já volta. Eu acho que o grande problema do Abel, o grande estresse do Abel é que ele está indeciso. Ele está com muitas opções para escalar e ele não sabe qual que é melhor. Ele tem muita opção de meio campo, muita opção de ataque e muita opção de defesa. Como o pessoal fala, o pessoal adoraria, a maior parte, mais da metade dos times da Série A adoraria ter o banco do Palmeiras para jogar como titular. E eu acho que esse é um problema que ele vai enfrentar, ainda está enfrentando, e eu acredito que essa instabilidade nossa, de não jogar bem, de não reproduzir o melhor, no melhor encaixe de jogo, ainda vai persistir por um pouco. Não sou pessimista, não. Sou realista. Eu acho que é um tempo de transição e agora muito difícil, porque Abel está mais pressionado ainda. Antes, porque tinha que improvisar jogadores, tinha que transformar o 8 em 5, o 5 em 8, o 7 em 9, o Rony virou centroavante, o Zé Rafael virou volante, o Veiga andou jogando de 8, mas agora ele tem um monte de gente para jogar de 8, um monte de gente para jogar de 9, jogar de 10, de 7, de 5, de 4. Também tem que o Lomba joga bem também. Mas só um detalhe, César, eu acho que a gente pode até desenrolar todo esse tema na próxima abordagem do próximo vídeo, porque isso é mais extenso. Principalmente em relação a todo o ataque, a quantidade de jogadores, explicitar melhor para o pessoal isso. São um dos grandes fatores que fez. Acho que é para prender a audiência, Galuzzi. Então, exatamente. Nego gosta de cornetada. Isso aqui é cornetagem. Não é qualquer corneta, não, cara. Por enquanto, é conteúdo livre. Não é aquele pessoal que senta ali na cadeira leste, na terceira, quarta linha, e que vai xingar o Wesley lá e aparece no UOL. Lembra disso, não? Essa é a foto do UOL xingando o Wesley no dia da estreia do Allianz Parque, né? Então, aqui a gente quer fazer um negócio sério. Mas vamos voltar para a Libertadores, que ele tem mais um pouquinho de tempo aí para cativar nossos amigos a virem falar com a gente também. Não, só finalizar o tema que você falou, só juntando. Eu acho que a gente ainda tem tempo, mesmo com o nosso ataque desentrosado, ainda indefinido. Quando eu falo ataque, meio campo e ataque, em termos, pensando em Libertadores, a gente ainda vai ter tempo suficiente para conseguir armar esse meio de campo e ataque até chegar nas fases de mata-mata, né, de oitavas, quartas. Aí. Então a gente tem 1 mês, 2 meses aí para se preparar, depois vai ter o Mundial, mas para ganhar uma espinha dorsal, não digo isso, mas um time titular, que a gente consiga lembrar, principalmente, a defesa já está mais ou menos na cabeça, mas do volante, meio campo e ataque. Então, a gente ainda vai ter chance na Libertadores para isso.
Então a gente pode encerrar por aqui, é isso hoje? Qual que é o placar? Quanto que vai ser? Sport Cristal e Palmeiras? 1-0. 2-0. 2-0. 0-1, né, Gabriel? 0-1. 0 deles, 1 nosso. Não, 1-0 Palmeiras. Pronto. Então é 0-2. 0-2 para nós. Paulo, toda vez que você pergunta o placar, o Galuzzi faz um riso nervoso aqui. Ele fica tenso, eu acho que isso é cara, porque essa coisa de chutar placar e tudo mais, aquele final de mesa redonda de jornalista que quer encher linguiça, sabe? Então, porque o futebol é tão dinâmico, cara, que acertar placar é uma coisa completamente. É que nem fralda de criança, cara. Sempre eu não acerto um, cara. Vamos encerrar. Mas tem que ganhar. Eu acho que uma vitória vai resolver muito para o primeiro, vai encaminhar bem. Segundo, vai tirar um pouco da pressão do time, do treinador, e a torcida vai voltar a sorrir. Esse é o principal. Estão mais calmos agora? Vamos lá. Então vamos encerrar com a frase, uma das músicas preferidas minhas: Libertadores, vamos jogar com raça os jogadores para ganhar a Taça Libertadores. Vamos? É nóis. É nóis, gente. Palmeiras. Vai. Vamos lá aqui, ó. Palestra.